Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o Brasil, aqui estou eu mais uma vez, professor Braia, para mais uma aula para você. Que alegria, que satisfação ter a sua companhia aí, tá certo? Não esquece de deixar sua curtida, seu comentário ao final da aula, ele é muito importante pra gente, tenha certeza que fará a gente melhorar muito o nosso aprendizado e é claro, quem não gosta de ser cortejado, né? Quem não gosta de poder ajudar e fazer o bem a outra pessoa aí, tá certo? Bom, nossa prova do Enem agora vai voltar com mais uma aula para você e nessa aula eu ainda estou debatendo assuntos que são importantíssimos, né? Que tem uma relevância muito grande no Enem, justamente porque muitas questões consideradas fáceis e que a galera acerta de uma certa forma, elas não podem ser perdidas, porque no sistema de correção adotado pelo Enem, você não pode perder pontos ou não é legal para a sua pontuação você errar questões consideradas fáceis, tá certo? Só que aceitar às vezes que você precisa melhorar esses quesitos fáceis já é um grande passo, né? E você precisa amadurecer esses pontos aí também, tá certo? Outro ponto que é importante, tanto quanto razão, proporção, divisão proporcional, a história das grandezas, a regra de 3, tudo isso fundamenta a prova, mas também você precisa ter um olhar especial para a porcentagem. Se você assistiu a aula de razão, eu falei assim, olha, nós vamos discutir porcentagem num outro momento, porque porcentagem é uma razão especial e tem muita questão que pode aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Então aqui estamos. Nessa aula, quero convidar você a estar junto comigo para a gente discutir um pouco mais sobre a história envolvendo porcentagem, tá certo? Vem comigo, olha só, porcentagem, aqui estamos nós, vamos lá. Bom, lá na aula de razão, se você não assistiu, deixa o recado para você assistir. Quando você fala em uma razão, lembre-se que nós já conhecemos o significado da palavra razão. Razão significa divisão. Então, quando eu falo em uma porcentagem é uma razão, ou seja, uma porcentagem é uma divisão. Só que essa divisão não é uma divisão qualquer, é uma divisão que possui o denominador 100. Então, uma porcentagem é uma divisão que possui denominador 100. E o símbolo da porcentagem é o conhecido símbolo do porcento. Perfeito? Então, quando você se refere a x%, nós estamos nos referindo a x dividido por 100. O primeiro passo muito importante para você amadurecer a sua porcentagem é entender que existe uma relação íntima entre a porcentagem e o decimal. Exatamente. A porcentagem tem tudo a ver com decimais, com números decimais, e decimais tem tudo a ver com porcentagem. Olha só, quando você se refere, por exemplo, a 24%, agora você sabe que é 24 dividido por 100. E a divisão de 24 por 100 é uma divisão decimal, 0,24. Quando você fala em 5%, por exemplo, 5% é 5 sobre 100. E a divisão de 5 por 100 é decimal, 0,05. Então, gostando ou não, aceitando ou não, toda vez que você multiplica um número qualquer por 0,24, você está calculando 24%. Toda vez que você multiplica um número qualquer por 0,05, você está calculando, gostando ou não, 5%. Perfeito? Esse é um primeiro ponto, e perceber que existe uma relação íntima entre o decimal e a porcentagem. Perfeito? Mas só isso também não vai ser suficiente para você acertar todas as questões. Temos que começar lembrando também como se faz o cálculo percentual. Como eu faço, né, para fazer essa continha para chegar no resultado das porcentagens. Olha, eu vou mostrar para você algumas estratégias, tá? Se você usa alguma diferente da que eu apresentar e você consegue e acerta, cara, ó, manda brasa com você, tá? Veja, o primeiro jeito de calcular a porcentagem, um dos mais usados, eu vou fazer para calcular 25% de 12. Olha só, para calcular 25% de 12, muitas pessoas fazem assim, ó. Pega o 25, multiplica pelo 12 e divide o resultado por 100. Vamos lembrar por quê? O símbolo porcento é a divisão por 100. E essa história de usar a ideia do D, o D é uma preposição que na linguagem matemática
vira multiplicação. Aí fica fácil. Afinal de contas, a multiplicação de 25 por 12 não dá tanto trabalho, é 300. 300 dividido por 100 dá 3. Então, 25% de 12 dá 3. Legal? Tem gente que usa isso, vai embora, multiplica, divide por 100, multiplica o número pela porcentagem, divide por 100 e é feliz. Tem gente que não gosta, fala assim, não, porque eu não sei primeiro se divide ou multiplica e depois divide. Eu gosto de outro caminho. Vamos calcular agora 12% de 50, beleza? Então, olha lá, 12% de 50. Repare, muita gente adora o caminho da regra de 3. Diz que o caminho da regra de 3 é mais confiável, mais seguro. E ele vai assim, ó, 50 é o nosso total, ou seja, ele representa o 100%. Eu estou atrás de uma quantidade menor, que é 12%. 12% é x. E faz a proporção. 50 está para x, assim como 100 está para 12. Mesmo dando um pouco mais de trabalho, esse método tem muitos adeptos. A galera adora fazer por regra de 3. Olha só, 100 vezes o x é igual a 50 vezes o 12. 50 vezes 12 dá 600. 100 vezes x é igual a 600. Só não esquece que quem está multiplicando, no outro membro vem dividindo. 600 dividido por 100 dá 6. Ou seja, x é igual a 6. Chega no resultado bonitinho aí. Perfeito? 2 jeitos de calcular. Agora, vamos calcular 80% de 500. Olha só. Tem muita gente que fala assim, besteira, professor, ficar fazendo um monte de conta aí, eu faço o seguinte. Olha só, um terceiro jeito de fazer a conta. Eu pego o número, que é 500, e já divido por 100. Porque por cento é divisão por 100. Beleza. Quanto que é a divisão de 500 por 100? É 5. Perfeito. Toda vez, presta atenção, que você pega o número e divide por 100, você calculou 1%. Pegou o número, dividiu por 100, calculou 1%. Então, esse 5 aqui, ó, significa 1%. Neste caso, claro. Como eu estou atrás de 80%, é 80 vezes 5, que dá 400. Pronto. Calculou o valor. Legal? Então tem gente que faz, inclusive, muito bem mentalmente. Pega o número, divide por 100, multiplica por quantos por cento você quer e já era. Legal? Agora entra o calo de outros. Professor, como que faz porcentagem de porcentagem? Isso eu nunca aprendi a fazer. Vamos lá? 40% de 80%, não é verdade? Então, olha lá. 40% de 80%. Usando a definição, o que é 40%? É 40 dividido por 100. O que é 80%? É 80 dividido por 100. O que é o D mesmo? Multiplicação. Só não esqueça como que multiplica frações. Como que multiplica frações? O numerador com o numerador, o denominador com o denominador. 40 vezes 80 dá 3.200. 100 vezes 100 dá 10.000. Caiu 2 zeros em cima, caiu 2 zeros embaixo. Sobrou 32, está para 100. E a divisão por 100 é por cento. Então, 32 por 100 é 0,32 na forma decimal ou 32% na forma de porcentagem. Então, 40% de 80% é 32%. Perfeito? Essa é uma estratégia para se calcular porcentagem dentro de porcentagem. Eu tenho que comentar com você que se as questões do Enem fossem só isso, a gente estava feliz da vida, porque daria para acertar todas elas. Mas a porcentagem reserva outros problemas, outras particularidades que podem deixar você em maus lençóis aí. Por isso, quero mostrar para você outras histórias para você lidar com porcentagem. Olha só, as questões que realmente embaraçam a galera envolvendo porcentagem são aquelas questões que trabalham com o aumento e com o desconto, ou com a queda. Toda vez que você precisar fazer aumentos e quedas percentuais, você precisa tomar cuidado. Vou te dar uma dica, ó. Toda vez que você precisar fazer aumento percentual, você pega o número em questão e multiplica por 1 mais x sobre 100. Claro, pensando em um aumento de x%.
Agora, se você quiser fazer uma queda em x%, você multiplica o número por 1 menos x sobre 100. Aí você pode estar pensando, mas que macete louco é esse que ele está falando? Da onde veio esse 1? É muito fácil. Olha só, eu estou me referindo a 100% acrescentando alguma coisa, ou no caso da queda, o 100% diminuindo alguma coisa. Só que veja, o que é porcento? Não é divisão por 100? Então é 100 por 100 mais x por 100. Quanto que é a divisão de 100 por 100? É 1. Por isso que no aumento é 1 mais x sobre 100. E é por isso que no desconto é 1 menos x sobre 100. Olha lá, 100 sobre 100 menos x sobre 100. A divisão de 100 por 100 é 1 menos x sobre 100. Legal? Então, essa é a história do aumento e do desconto percentual. Vamos treinar isso? Vamos lá. Ó. R$10 aumentando 40%. O que você faz? Olha lá. Pega o 10 e multiplica por 1 mais 40 sobre 100. A divisão de 40 por 100 dá o mesmo resultado que 4 por 10. Então, vai ficar 10 multiplicado por 1 mais 0,4. Ou ainda 10 vezes 1,4. Quanto que é 10 vezes 1,4? É 14. Então, uma multiplicação já deu o aumento, 14. 25, olha lá agora, ó, R$25 aumentando 20%. Olha lá. R$25 aumentando 20%. 20%, 20 por 100. A divisão de 20 por 100 é a mesma de 2 por 10. Então, vai ficar 25, 1 mais 0,2. Logo, é 25 vezes 1,2. 25 vezes 1,2 dá 30. 30 é o valor já aumentado. Serve para o aumento, serve para a queda ou para o desconto. R$80 com uma queda de 30%. Olha lá, R$80 com uma queda 1 menos 30 sobre 100, 30%. Caiu um zero, então ficou 80, 1 menos 0,3. Pensa comigo, se você está tirando 30%, é porque vai restar 70%. Então vai ficar 80 vezes 0,7. Quanto que é 8 vezes 7? 56. Então o valor já reduzido de 30% dá 56. 62 com uma queda de 10%. Olha lá, 62 com uma queda de 10%, que é 10 por 100. Caiu um zero e vai ficar 62, 1 menos 0,1. Se você vai tirar 10% é porque vai restar 90, concorda? Então é 62 vezes 0,9. Quando você faz 62 vezes 0,9, dá 55,80 e é o valor já reduzido de 10%. Perfeito? Claro que para muita gente fala assim, ah, mas é besteira fazer desse jeito, eu faço com outros de outro jeito e consigo a resposta mesmo assim. Só que tem algumas questões que reservam algumas particularidades. Para muitos que estão assistindo, fala assim, pegadinha, não é só como pegadinha. Olha só, esse raciocínio que eu apresentei para você, ele é muito bom para explicar outras dúvidas que eventualmente possam aparecer. Como, por exemplo, 2 aumentos de 10%, 2 quedas de 10%, um aumento de 10% e uma queda de 10%. O que acontece se nós fizermos 2 aumentos de 10%? Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo, nos prestigiando, talvez não saiba o raciocínio correto e até por falta de opção marcaria 20. Né? Aumentei 2 vezes 10%, eu aumentei 20%. Eu diminuí 2 vezes de 20, vai dar 2 vezes de 10 vai dar 20. Aumentar 10 e tirar 10 dá na mesma. Toma cuidado. Porque não é verdade essa história que 2 aumentos de 10 dá 20. E ó, faz tempo que a galera tá errando. Vem cá, deixa eu te mostrar.
Se você vai fazer dois aumentos de 10%, veja se fica coerente para você, ó. 1 mais 10 sobre 100, que multiplica 1 mais 10 sobre 100. Concorda com o meu raciocínio? São dois aumentos de 10%. A divisão de 10 por 100 é a mesma de 1 por 10. Então vai ser 1 mais 0,1, que multiplica 1 mais 0,1. 1 mais 0,1 dá 1,1. 11 vezes 11 dá 121. 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Lembra que eu falei no início da aula? Existe uma relação íntima entre o decimal e a porcentagem? Pois é, 1,21 é 121 dividido em 100, porque tem duas casas após a vírgula, que é a mesma coisa que 121%. O que significa 121%? É um aumento de 21%. Então, dois aumentos de 10 representam um aumento de 21%. Você pode falar assim, professor, mas que magia que é essa, cara? Não existe essa loucura. Vai aumentar 2 de 10, vai dar 21, da onde? Você tá louco? Vamos trabalhar com dinheiro? Olha lá, vendo em dinheiro agora, hein? Você pega 100 reais. Desses 100 reais, nós vamos lá e aumentamos 10%. Aí você já está dando e fala assim, então, professor, 10% de 100 reais é 10 reais. Concordo, são 10 reais. E o seu dinheiro evolui de 100 para 110 reais. Em cima dos 110 reais, você vai lá e dá mais 10%. Só que 10% de 110 é mais do que 10% de 100, concorda? Inclusive tem sucesso sertanejo universitário hoje que comenta sobre isso, não é verdade? Se você não gosta de sertanejo universitário, não curte sertanejo universitário, nunca ouviu falar em sertanejo universitário, convido você a ouvir a música 10%, exatamente, 10%, procura lá. A música 10% fala exatamente isso. Quanto mais a pessoa consome, maior é o 10%. Ou seja, 10% de 100 reais são 10. Agora, 10% de 110 reais são 11 reais. E aí, é claro, nós acrescentamos para 121 reais. Por isso que dois aumentos de 10 dá um aumento de 121. É muito fácil? É muito fácil. Se você considerar 10% do salário de um assalariado, perfeito? E 10% da renda do maior empresário do Brasil não é o mesmo dinheiro. Quanto mais dinheiro, maior é o 10%. Legal? Do mesmo jeito que duas quedas de 10 não é uma de 20, desculpa, dois aumentos de 10 não é uma de 20, duas quedas de 10 também não é uma queda de 20. Quer ver? Duas quedas de 10 agora, ó. 1 menos 10 sobre 100, que multiplica 1 menos 10 sobre 100. Duas quedas de 10. A divisão de 10 por 100 é a mesma de 1 por 10. Então vai ficar 1 menos 0,1, que multiplica 1 menos 0,1. Legal? Se você está tirando 10%, é porque vai restar só 90, né? Então ficou aqui 0,9 vezes 0,9. 9 vezes 9 é 81. 0,9 vezes 0,9 dá 0,80. Lembre-se da relação íntima entre porcentagem e decimal. 0,81 é 81%, que dá 81%. Repare, você tinha 100% no início da brincadeira e terminou com 81%. Houve uma queda no meio do caminho? Claro que houve. Houve uma queda de 19%. Duas quedas de 10 representam uma queda de 19%. Vamos fazer o raciocínio em dinheiro? Por favor, olha lá, em dinheiro agora, hein? Você tem 100 reais e vamos tirar 10%. 10% de 100 reais são 10 reais. E você termina com 90. Aqui que surge o detalhe. A segunda queda de 10%, 10% de 90 reais são 9. Quem ganha menos também tem menor 10%. 90 menos 9 dá 81. Então, por favor,
Tire da sua cabeça a ideia que 2 aumentos de 10 é 20, 2 aumentos de 20 é 40, 2 aumentos de 30, senão não é assim. Porque é aumento sobre aumento, queda sobre queda. E também não é verdade que aumentar 10 e diminuir 10 dá na mesma, ou diminuir 10 e aumentar 10 dá na mesma. Olha lá, aumentar 10 e diminuir 10, ó, 1 mais 10 sobre 100 e 1 menos 10 sobre 100, legal? Tanto faz se primeiro é queda ou desconto, ou primeiro desconto, depois a queda. Uma vez que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, legal? Simplificou os zeros aqui, ó, vai ficar 1 mais 0,1, que multiplica 1 menos 0,1. 1,1 vezes 0,9. Quanto que é 1,1 vezes 0,9? Dá 0,99, que é 99 sobre 100, que é a mesma coisa que 99%. Olha que legal, você tinha 100%, aumentou e depois diminuiu e terminou com 99%. O que significa? Que quando você aumenta 10% e depois tira 10%, ou quando você tira 10% e depois aumenta 10%, não volta tudo na mesma. Você perde 1% aí. Legal? Essa é a justificativa para muita gente que trabalha no comércio. Fala assim, não, eu dou 10% de desconto porque eu vou ter que colocar mais que 10% para voltar no valor original. E é verdade, tá certo? Vamos treinar isso? Vamos lá então. Primeiro exercício, ó. Um PIB de um país que entrou em recessão no fim de 2008 tinha crescido 10% no primeiro trimestre, 5% no segundo trimestre, ficado estável no terceiro trimestre e caído 10% no último trimestre. Calcule a taxa de crescimento do PIB desse país em 2008. São 3 trimestres, né? Olha lá, desculpa, o ano são 4 trimestres. Primeiro, segundo, terceiro e o quarto trimestre. O que aconteceu no primeiro? Cresceu 10%. 1 mais 10 sobre 100. O que aconteceu no segundo? 1 mais 5 sobre 100, porque cresceu 5%. No terceiro não aconteceu nada, então ficou 1 mais 0 sobre 100, não aumentou e nem diminuiu. E caiu 10 no quarto, 1 menos 10 sobre 100 no quarto. Muito candidato de concurso, de prova, e principalmente muito aluno do Enem, às vezes faz aquele raciocínio minimalista e acha que está tudo certo. Por exemplo, ó, tem muita gente que fala assim, cresceu 10 e caiu 10, ficou na mesma. Ficou estável, não mudou nada, então só aumentou 5, marca a letra B e vai para a próxima. Está errado? Porque é aumento e desconto sobre os valores que estão acontecendo, então são aumentos e descontos sucessivos. Você tem que multiplicar tudo. Olha lá, vai ficar o seguinte então, ó, 1,1 vezes 1,05 vezes 1, porque ficou estável, vezes 0,9. Claro que tem o trabalho sujo de fazer 1,1 vezes 1,05 vezes 0,9, que dá 1,1395. Não esquece que eu comentei, existe uma relação íntima entre a porcentagem e o decimal. 1,0395 é 103,95 dividido por 100. Eu só desloquei 2 casas para a direita, dividi por 100, que é a mesma coisa que 103,95%. O PIB do país começou com 100%, terminou o ano com 103,95%. De quanto foi o aumento? Boa, de 3,95%. Maravilha? Primeira questão, vamos para a próxima. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Sabe-se que no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa. Quantos deles possuíam celulares? Vamos lá? Repare, ele disse basicamente que na região Sudeste nós temos aqui uma quantidade de estudantes que foram entrevistados, fechando os 100%. Eu quero saber quantos possuíam celular móvel. Olha lá, a galera que possuía celular móvel, ó, é 56%.
Então, eu tenho que calcular 56% de 14.900. Como que calcula 56% de 14.900? É só fazer 14.900 vezes 56 dividido por 100. Para facilitar os trabalhos, dá para tirar 2 zeros aqui e só multiplicar 149 por 56. Fazendo 149 por 56, chegamos à resposta que é 8.344. Perfeito? Valor que aparece na letra D. Repare que cai questão de aumento, mas cai questão de cálculo direto de porcentagem. Vamos fazer mais uma? Olha lá. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30%. Pensa bem, ela aplicou uma certa quantia X. Se ela perdeu 30%, é porque ela só ficou com 70%. 70% de X. No segundo mês, ela recuperou 20% do que havia perdido. Opa, então ela conseguiu acrescentar 20% de... Peraí, ela recuperou 20% do que ela tinha perdido. Ela perdeu 30% do X. Concorda? Olha lá, ela perdeu 30, ficou com 70. Entrou na sua conta 20% daquilo que ela tinha perdido. E tudo isso gerou um valor final de 3.800. Como resolver agora? Lembrar que porcento é divisão por 100 e que D é multiplicação. Vamos lá? 70 vezes x dividido por 100 mais 20 sobre 100 vezes 30 sobre 100 vezes x. Concorda? 2%, duas divisões por 100. Duas vezes o D, duas vezes a multiplicação. Igual a 3.800. Para facilitar os trabalhos, vamos colocar na forma decimal. Ó. A divisão de 70 por 100 é 0,7. A divisão de 20 por 100 é 0,2. A divisão de 30 por 100 é 0,3, que está igualado a 3.800. 0,7x mais 0,2 vezes 0,3 dá 0,06x. Somando tudo, eu tenho 0,76x igual a 3.800. E o valor de x é 3.800 dividido por 0,76. Ah, Brian, mas eu não sei fazer divisão com vírgula, fica difícil. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa fração equivalente sem a vírgula. Para eliminar dois dígitos, é só multiplicar por 100. Então você deixa o denominador igual a 76. E o numerador ganha 2 zeros a mais. Então tinha 2, vai ficar com 4. Perfeito? E agora é só fazer 380.000 dividido por 76, que dá 5.000. Então, quanto que ela aplicou inicialmente? Resposta correta, letra C, R$5.000, para que aconteça todo esse cenário aí. Legal? Então, veja que tem questões que é a ideia, né, a dificuldade, muitas vezes, se concentra em trazer da linguagem escrita para a linguagem simbólica, para a linguagem algébrica, para a linguagem matemática, tá? Vamos em frente? Olha só. Seguinte, uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu a obrigatoriedade da adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado nos postos. A exigência é que, a partir de julho de 2009, 4% do volume da mistura final seja formada por biodiesel. Até junho de 2009, esse percentual era 3%. Essa medida estipula a demanda de biodiesel, bem como possibilita a redução da importação de diesel do petróleo. Estimativas indicam que, com a adição de 4% de biodiesel, serão consumidos 925 milhões de litros de biodiesel. Considerando essa estimativa para o mesmo volume mistura final diesel-biodiesel consumida no segundo trimestre, qual seria o consumo de biodiesel
com a adição de 3%. E aí? Com 4%, eles conseguiram 925 milhões. E com 3%, vai conseguir quanto? Tá certo? Bom, veja só. É só você pensar o seguinte, olha. 4% estaria para 925 milhões. 3% está para um valor que eu tenho certeza que é menor. Legal? 4 vezes o x é 3 vezes 925. 4 vezes o x é 3 vezes 925, que dá 2.775. Portanto, o valor de x é 2.775 dividido em 4. 2.775 dividido em 4 dá 693,75. 693,75, resultado que aparece aqui na letra D. Perfeito? Qual foi a estratégia para resolver essa questão de porcentagem? A utilização da proporção. 4 está para 925, assim como 3 estaria para x. Bacana? Vamos para mais uma. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, tendo como base o ano anterior. Os conceitos são insuficiente, regular, bom, ótimo e excelente. Essa empresa apresentou um lucro de 132 milhões em 2008 e 132 mil e 145 mil em 2009. De acordo com o sistema de controle de qualidade, eu quero saber esse desempenho é insuficiente, regular, bom, ótimo ou excelente. Perfeito? Bom, seguinte, olha, eu preciso ver basicamente quanto foi o crescimento. O crescimento não vai dar muito trabalho não, porque é só ver que foi para 145 em relação aos 132. Nem dá tanto trabalho a diferença aí. 145 em relação aos 132 dá um crescimento de 13 mil. Então é crescimento comparado com o total. Repare, eles conseguiram aumentar 13 mil reais em cima dos 132 mil que eles faturavam. Muita gente fala assim, mas não é em cima dos 145? Claro que não. Eles tinham 132 e aumentaram 13 mil. Esse era o total. Legal? Caem 3 zeros aqui, ó. E agora vem o trabalhinho sujo de dividir 113 por 132, que dá 0,09 aproximadamente. 0,09 em porcentagem é 9%. Reparem, para 9% é quando o crescimento é maior ou igual a 5 e menor do que 10. Qual é o rótulo que eles dão para o negócio? Bom. Bom, resultado gabarito que aparece aqui na letra C. Bacana? Então veja, quando você fala do aumento é em relação ao ano anterior, tá? Não é em relação ao novo ano. Perfeito? Vamos lá. Seguinte, para você evoluir um pouco mais sua porcentagem, para você ver outras ideias, resolver outros problemas e principalmente, né, para ver outras situações, deixo o link para você aqui como um tema extra, como um vídeo gratuito de muita qualidade para você que está nos assistindo e prestigiando, tá certo? Tem muita coisa para discutir, então vamos em frente, você é meu convidado como sempre, tá? Um bom estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.